Ô, Cíntia, sabe que eu queria que você falasse pra galera? Que eu vejo que todo mundo fala muito de dimensão, mas eu vejo que a galera fica meio boiando Tá, das dimensões, sabe? entendo. Né? Eu vi já vi no meu chat. O pessoal, mas qual dimensão que a gente tá? Quantas tem? Existem muitas, tá? Não precisa Vamos falar. começar Precisa por. falar. Fala Vamos mais as pensar que existem básicas. infinitas. Para começar, eu acho que a gente tem que desprender um pouquinho a nossa consciência. Quando a gente pensa em dimensão, a gente está acostumado a pensar em dimensão física, matéria, tempo, espaço, profundidade, a Isso. dimensão tradicional. Para entender esses níveis de dimensões que o pessoal fala de quarta, de Sim. quinta, sexta, sétima, oitava e companhia, a gente tem que entender que não é um lugar, é um estado de Estado de consciência. consciência. E o estado de consciência é medido como? Como uma vibração e como um estado emocional. Então, quando a gente fala em quinta dimensão, que todo mundo fala da quinta dimensão, o que seria a quinta dimensão? Ela pode continuar aqui neste nível de matéria, só que com uma consciência e uma vibração energética superior. É difícil, pessoal. É É difícil que a gente para tem que tentar desprendendo desprender. algumas consciências. Então, assim, quando a gente vai falando de dimensões superiores, a gente fala de dimensões de consciência. Porque o que a gente consegue medir fisicamente é até a quarta dimensão. Então, a quarta dimensão é onde? É o mundo dos espíritos. Esses espíritos desencarnados, que são os que o Wagner Borges até menciona, é a quarta dimensão. Por que ela é a quarta dimensão? Porque ela desprende a matéria e Certo. desprende essa linha de tempo que a gente tem. Também esse tempo da Esse forma tempo nosso linear lá não é assim, né? não é assim. Essa forma linear que a gente vê o tempo já não funciona assim. Quando a gente pensa em quinta dimensão, aí esquece qualquer concepção que a gente tem de matéria. Então, são seres que seriam puro éter, puro espírito. Eles não Por têm isso, necessidade de um corpo de um corpo físico. físico. Eles não têm necessidade de um planeta físico. Então, quando a gente fala que a Terra está ascensionando de terceira para quinta dimensão, na verdade é nesse estado de consciência. É Tá. passar de um estado de provação, de sentimentos de ódio, de rancor e companhia, como existe na quarta dimensão. Então, pensa na terceira e na quarta, sim. É a roda de encarnação e desencarne. Encarnação e Tá. desencarne. É a roda de Sansara. Então, você está aqui no regime fechado, você está preso na Terra, e aí É. você vai para o semi-aberto, porque você tem algumas liberdades que você é um espírito. Então, essa é a quarta Mas é meio que dimensão. igual as Só duas, que a né? quarta dimensão, o que ela não tem? Ela não tem a matéria, mas ela ainda tem sentimentos negativos, ainda tem rancor. Então, quando você pensa num umbral, algumas colônias espirituais, por que as pessoas estudam em colônias espirituais ou tem hospitais em colônias espirituais? Porque ainda tem esse nível de consciência que não ultrapassa para um amor universal, para um respeito, para uma compaixão. Quando você pensa em quinta dimensão para cima, e seres de quinta dimensão para cima, já são seres que não têm necessidade de passar por algumas provações. Essa dualidade que existe aqui. A gente tem que pensar que seres de quinta dimensão para cima, eles desapegam um pouco da dualidade em si. Dessa mente certo e Certo e errado, errado. bom e Meio que não mal, existe isso roupagem, pra não eles, né? roupagem. Não existe, porque é uma dimensão de compaixão, de respeito, de paz, de É amor. que ultrapassou isso, né? Do Eles já mal, do bem. É. transcenderam, que é o que a gente está tentando fazer aqui. Mas tá um negócio Tá difícil pra tá caramba. difícil, hein? Olha assim, esse negócio tá brabo aqui pra transcender, hein? Tá difícil pra caramba. Nossa, Mas meu. é por isso que essa parte nossa encarna. Está aqui numa experiência de terceira dimensão. O pessoal fala que a Terra é a melhor escola, né? É Pra um planeta desencarne. escola. Pra desencarne. Fala que todo mundo quer vir pra cá. Olha, tem bastante voluntário, viu? Que Nós somos aqui voluntários por esse, estarmos tem aqui. uma boa. Vamos dizer, um bom vestibulinho aqui, né? Sim, é porque aqui tem muitas oportunidades. Você consegue ascensionar rápido. É meio que pula estágios, eu já ouvi falar. Pula estágios, Pula exatamente. estágios. Existem planetas ainda, existem civilizações. Né? Tem gente que chama de civilização, tem gente que chama de planetas, galáxias, que elas ainda estão naquela terceira dimensão bem
rasa, bem precária, no sentido do que os seres que existem lá, eles só tomaram consciência da individualidade. Aqui na Terra, por pior que seja que a gente reclame, a gente tem uma consciência do todo. A gente já começou a ter essa consciência coletiva. Sim. De que você não é sozinho, assim, abandonado. Todo mundo tem. Pelo menos você tem alguém que você tenha vínculo. Você tem alguém que você tenha um relacionamento. Não, a gente vê o lance da pandemia. Mas você vê que muita gente ajudou outras pessoas. Sim. Né? Não é tudo, não é que nem o pessoal fala, tem muita gente ruim. Não, mas eu acho que tem mais gente boa que ruim. Eu acho que todo mundo tem bondade. Eu também acho. Eu acho que todo mundo tem bondade. Eu acho que todo mundo tem luz. Até aquela pessoa, às vezes, que você fala, não, essa daí não é possível. Essa daí nasceu desprovida. Em algum pedacinho da vida dela, ali, pode né, ser, sei lá, com um nem que for um pet, tiquinho. com um filho, com alguém. Em algum momento ela tem uma relação boa. Ela tem uma esperança eu acho ali que todo dentro. mundo tem, mas algumas acabam perdendo a luz. Perde. Por algum motivo. Escolhe. Né? Escolhe estar na sombra. É que vamos pensar que às vezes o caminho sombrio é mais fácil. Sim. Em alguns momentos. É mais fácil você sentir raiva do que sentir compaixão. Com certeza. Dentro do nosso modelo de cérebro reativo e companhia. É mais fácil você culpar o outro do que fazer a reforma interna. É mais fácil você culpar que perdoar. Muito mais. É muito mais. Apontar, né? É muito mais fácil você falar, você tá errado, eu tô certo, do que olhar, fazer a reforma interna e entender que você tá certo e que o outro também tá certo. Sabe, ter essa visão que todos podem estar certos. Porque cada pessoa tem uma parte de uma visão e tudo é o todo, todos estão ligados na mesma grade energética. Então, assim, fazer essa reforma é difícil. Então, às vezes, ceder para um caminho sombrio é mais fácil. E a gente cede todo dia. Sabe, quando a gente tá lá, você fala assim, meu relacionamento acabou porque a pessoa falou tal coisa. Ou o meu chefe não gosta de mim por causa disso. A gente nunca olha pra gente. Não, é sempre o outro. A gente olha primeiro pro outro. Por quê? Porque o nosso cérebro é programado para reagir. Dentro dessa questão de dualidade, a nossa mente é programada para reagir. Para ser uma mente meio que indefensiva, até por uma questão de evolução, né? Como que nós evoluímos? Nos defendendo. Então, assim, a reação às vezes gera até uma questão evolutiva da espécie humana. Então, quando a gente pensa no que virou isso no nosso padrão emocional, no nosso padrão energético, é difícil romper. Precisa de muito trabalho, precisa de muita reforma interna. E é todo dia. Não. É uma guerra. Eu falo porque eu tenho a guerra todo dia também. Todo mundo tem. Todo dia você tem que se vigiar. Você olha e fala, nossa, por que eu tô pensando esse pensamento, né? Às vezes eu me pego assim, eu fico meio... às vezes eu tenho vontade de ficar meio bravo. Apesar que é bem difícil eu ficar bravo. Bem difícil. Raro. Mas de ficar bravo e falar um palavrão, você fala, não é legal isso. Não, e só de ficar bravo, falar, por que eu tô reagindo dessa forma? Então. Às vezes, é pegar a emoção no meio do caminho e falar, vamos segurar quem é isso. você? O que você tá fazendo aqui? Calma, impostor, né? Porque aí você vai... Porque quando a gente começa a ter essa consciência, é que a gente começa a evoluir. Então, e começa a melhorar. Né? Enquanto a gente está indo só no cérebro reativo, a gente não tem a consciência. E aí não tem como evoluir sem conhecimento, sem consciência. Isso Lembra que a quinta dimensão é um estado de consciência. É um estado emocional, é um estado mental e energético. Então, como que você chega lá? Transcendendo isso aqui. Transcendendo a própria mente. Antes de transcender a matéria. E depois os corpos se adaptam. E tem planetas que são só quinta dimensão, né? Só quinta, sexta, sétima e daí pra cima. Eles são muito evoluídos. Assim. É que a maioria desses seres mais evoluídos, que eles são ali de oitava pra cima, eles descem para uma sexta dimensão para conseguir se comunicar com a gente. Eles têm que descer, né? Porque às vezes a gente não consegue, né? A nossa consciência não consegue expandir a ponto de se conectar com eles em dimensões superiores. Então eles projetam uma parte mais para baixo para conseguir ajudar a gente. Você vê como o universo é amoroso, né? Só o ser humano quer ficar aqui tretando. Porque tem um monte de ser querendo até diminuir a própria essência para estar aqui ajudando uma espécie que seria menos evoluída. Fala, galera! Curtiu esse corte? Quer receber mais conteúdos assim? Então não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Valeu!